Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Vamos falar nesse programa sobre o sono, o sonho, o que acontece quando você está dormindo. A pessoa sonha, às vezes briga, às vezes se vê em outro lugar, passeando. O que acontece durante o sono? Essa é uma grande revelação que já desde 1935, na linguagem espiritualista, nós já podemos começar a vislumbrar qual é a mecânica do sono. O que acontece durante o sono, né? Que a gente esquece praticamente tudo que fez durante o dia, no dia seguinte não lembra de quase nada do dia anterior. Então há um processo energético, né, vamos assim dizer, mas na linguagem de Francisco de Assis, que foi a parte inicial. Depois nós vamos mostrar como que isto acontece com a atual, os nomes usados na cultura racional, para que a gente possa ter essa boa correspondência. A palavra espírito aqui que nós vamos usar, entenda-se, é o raciocínio que está materializado. Como naquela época não se poderia falar em raciocínio materializado, usou-se a palavra espírito. Então, por gentileza, à noite, que todos passam pela morte todos os dias, o corpo fica sob o maquinismo trabalhando e o espírito se afastando e perdendo toda a noção por completo visual e de translação. Afasta-se o espírito, ficando este ao lado do corpo, velando o seu aparelho, que tão cansado se acha da luta laboriosa que tem durante o dia. Fica o espírito muitas vezes ao lado, outras tantas vezes vaga por diversos pontos, outras vezes vai encontrar-se com outro parente ou conhecido qualquer, outras vezes vai para lugares estranhos que nunca viu na sua vida, outras vezes lhe parece que está brigando, outra vez enfrentando o abismo e ficando morto para sair daquele abismo. Outra vez parece que está caindo de cima de um abismo qualquer, outra vez parece que está voando. Em suma, de diversas espécies existe o sonho. Então a pessoa, quando vai dormir, tem todas estas possibilidades. Por quê? Já colocando a causa e o efeito. Nós somos dois em um. Nunca negamos isto. A cultura racional vem para nos afirmar isto. Nós somos dois em um. São duas origens, né? E são duas vidas. Então, a primeira vida é a vida do raciocínio. A segunda vida é a vida da matéria. E nessas duas origens, o corpo de matéria tem as duas. Então, este espírito aqui se refere ao raciocínio. É a mecânica do sono. Para a gente poder entender o contexto desta coisa toda, nós temos a seguinte definição. O corpo de matéria é uma jaula que contém o indivíduo, que é do primeiro mundo, que está preso dentro da jaula. A matéria é a prisão. O corpo é a jaula. E a jaula tem que limpar durante a noite, que é o que nós chamamos na nossa ciência de ciclo circadiano. E aí o Dr. Carlos já deitou e rolou aqui muitas vezes, vários vídeos, já explicou isso. E nós sabemos, tem muita coisa por aí, que é a tal glândula pineal, né, que entra aquela coisa toda. Eu vou deixar para ele, claro, para a gente enriquecer bem essa coisa toda. Ou seja, em resumo, o espírito ou o raciocínio que está materializado, que é a primeira vida, é a vida eterna, que está dentro de uma jaula, pagando, sabe-se lá o que hoje nós vamos saber, né? Está sofrendo uma série de penas e tem que pagar essas penas, e durante a noite ele tem que sair da jaula para limpar a jaula.
que é para poder continuar vivo no dia seguinte, porque se não dormir, a jaula vai acumulando detritos, é aquela coisa toda, uma linguagem simplificando a coisa, e aí a pessoa morre, porque não limpou a jaula. Quer dizer, se você ficar sem dormir 3, 4 noites, não tem jeito, vai ter que dormir uma hora dessa, né? Aí tem uma série de recursos. O que é importante é o seguinte, há uma dissociação. Nessa primeira fase, o racional superior, Francisco de Assis, se apresentando, ele diz, olha, o espírito se afasta do corpo e pode acontecer uma porção de coisas. E aí, depois vem a explicação. Mas primeiro eu gostaria que o Dr. Carlos explicasse um pouco desta dissociação do primeiro e do segundo mundo. O que está dentro da jaula e aquele que sai da jaula. Vamos lá? É verdade. Sono, classicamente, a história nossa do Ocidente, havia um predomínio da parte dogmática, religiosa, cristã, que só se admitia 3 estados de consciência, de vigília, estado de sono e estado de embriaguez, que já era demonizado, né? E não se admitiam outros estados, a não ser um transe que era perseguido abertamente, Santa Inquisição, etc, etc. Então, o estado de consciência clássico está relacionado aqui à deformação, ao segundo mundo. E no segundo mundo, quem não tem nem a lembrança do primeiro mundo está dissociado, né? Na classificação internacional de doenças, o CID-10, que ainda está em vigor, apesar de 30 anos, transtornos dissociativos. Transtornos dissociativos, já citamos mais de uma vez aqui, F44.3, estado de transe ou de possessão. Então, tudo isso está em estados de consciência. E o estado de consciência natural do ser humano, que tem o raciocínio desenvolvido, que é o que nos falta, é de imunização racional. Por isso que o racional superior diz que a escrituração dele traz a salvação, porque prova e comprova quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, porque quem faz essa prova é a imunização racional. Isso acontece dentro da áurea da pessoa e ela se liga na energia e passa a viver não dissociado, né? Então essa palavra de dissociação é muito interessante. Dentro do segundo mundo, estando acordado, é igual uma lâmpada que está o interruptor ligado. Chega de noite, desliga o interruptor, né? Apaga a lâmpada. É como a morte, uma morte aparente, né? Os franceses têm um ditado para o orgasmo, porque a pessoa fica muito cansada depois, eles chamam de petit morte, pequena morte, porque a pessoa descarregou, né? A necessidade de descarregar a descarga eletromagnética e aí o aparelho fica aparentemente equilibrado, ou por um tempo, né? Passageiro. Então esse texto do Obras-Primas é de uma riqueza muito grande, né? O fato que nós temos a experiência todo dia. A neurociência diz que tem uma fase de sono superficial, que ainda a mente está ligada e o corpo está descansando. Tem uma fase de sono REM, fase de Rapid Eyes Movements, movimentos rápidos dos olhos, é onde a pessoa está sonhando. E tem a fase de sono profundo, onde a mente e o corpo estão desligados. O corpo fica no metabolismo mínimo, básico, para a recuperação do corpo e para a recuperação dos estoques de neurotransmissores no cérebro. Para o outro dia, o animal pensador gastar usando a máquina do pensamento. O problema atual é que o pensamento está acelerado, o corpo não descarrega, não tem sono profundo bastante, a tensão nervosa que fica acumulada nos tendões não desfaz durante o sono, tem pouco sono profundo. No outro dia está empenado o chassi, entre aspas, né? A pessoa vai ficando com uma fibromialgia bem light, depois vai indo, alguns precisam de remédio, etc. E no cérebro, o cérebro não consegue repor os neurotransmissores para a comunicação de um neurônio com o outro, gasta esse neurotransmissor químico, há um estoque produzido no sono profundo e o pensador não sabe o estado de não pensamento durante a vigília. Acordado, o pensador ainda não aprendeu, na linguagem da ciência, da neurociência atual, a meditar.
a ficar em não pensamento. E aí a importância do Universo em Desencanto, que a pessoa lê, desenvolve o raciocínio e fica cada vez mais tempo sem pensar, não gasta tanto os neurotransmissores, né? A maioria dos pensadores hoje em dia no meio do dia já gastou, já está desequilibrada. É o tal do livre pensar. O livre pensar é igual aquele motorista que está no sinal de trânsito, está fechado o sinal e ele fica acelerando, acelerando. Isso é o livre pensamento, gasta energia, faz barulho e é a ansiedade, né? O mal do século XX que virou o XXI com fadiga cerebral. Porfírio, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como que isso sai e como pode ser explicado? Este é o nosso verdadeiro ser, né? Já naquela época, o Francisco de Assis nos explica a seguinte mecânica, né? Como é que pode o espírito locomover-se para esses lugares todos? Né? Dentro daquela explicação que eu comecei aqui a dar, e depois vir tomar conta do corpo. Quer dizer, ele sai e volta, mas e aí, como é que faz isso? É muito fácil, diz Francisco. Tem uma infinidade de protetores. É isso mesmo. Tem uma infinidade de protetores olhando para cada ser humano que está nessas condições da primeira vida, enjaulada num corpo de matéria. Então, todo mundo que vive nesse mundo, existe a terceira parte, que é o conjunto fluídico, elétrico e magnético. E aí, esse conjunto de protetores, aí nós podemos tirar as nossas deduções, analisar, né? É só para a gente entender. Tem os protetores para esse fim. Só para complementar aqui rapidinho. Assim que o espírito deixa o corpo, que está repousando, ou repousado, chega este protetor e leva-o para onde quer. Atentaram o detalhe? Então o protetor é que vai conduzir aquela energia, o raciocínio, para onde ele quer ou merece. Aí nós temos que entender isso. Que tipo de protetor que está sendo, que está conduzindo aquela energia. Então, fazendo o espírito passar por estas coisas para a purificação do espírito mesmo. Seria uma espécie de... você sabe aquela história, parafraseando aí uma prisão da matéria? Uma prisão aí que o sujeito sai para tomar sol, sai da jaula, da cela, durante o dia para tomar um banho de sol. No caso aqui é durante a noite, e não é para tomar banho de sol, é para tomar uma surra, que é para perder um pouquinho das penas que carrega. Então essa surra vai de acordo com o merecimento de cada um de nós. Por isso que tem a parte muito sofrida e tem a parte muito recompensadora. Cada um tem um protetor que faz por onde merecer. Então está explicada a mecânica. A energia, ela sai do corpo, mas ela é conduzida dentro do conjunto fluídico, elétrico e magnético, de acordo com a natureza que cada um faz por onde merecer. Ou seja, a forma de que você conduz a vida é aquele que lhe chama, nós também chamamos de acompanhantes, alguns chamam de obsessores. Depende, aí entra a parte espiritual, que é muito importante. Porque a energia que está na jaula, a prisão, que é a matéria, tem quem tomar conta, fazendo a comparação com o sistema prisional. Então, nós estamos num sistema prisional, até temos aqueles exilados de capela, até para invocar aqui essa figuração. Não vamos entrar nos detalhes, mas os exilados de capela mais ou menos resumem isso. Então, nós estamos aqui neste mundo, espíritos juriscondensados, já usamos muito essa palavra aqui, e é exatamente este espírito que é o raciocínio. Depois nós vamos entrar em mais detalhes, explicando, mas o importante é o que acontece durante o sono. A gente morre e, de acordo com os protetores que cada um tem, e aí a questão é individual, aí vai acontecer isso ou aquilo. Eu passei a prestar atenção e aí eu passei a ter uma forma de dormir diferente, que aí eu comecei a perceber que eu estava devendo muito e eu vi que a chibata canta mesmo. É legal, isso aí eu posso falar pessoalmente,
mas a gente tem a certeza que pode voltar. Porque quando acontece alguma coisa, esse corpo de energia que sai do corpo, que é conduzido, ele pode acontecer alguma coisa com o corpo, ou alguém cutucou, aquela coisa toda, ele instantaneamente ele liga, né? Essa é a questão vibracional. Apenas verificar aqui que... aqui assim, ele ainda falava sobre os sonhos, olha só, para fechar a prática do que a gente vive. Muitas vezes as pessoas têm uns sonhos muito certos. É uma prova que o protetor que está incumbido de manejar com o espírito, né, dá a todos vós. O sonho é a prova que ele dá. Então, por que a pessoa sonha? Por que a pessoa faz uma viagem espacial? Tem gente que faz viagem astral e está dentro dessa mecânica perfeitamente. Mas ele é conduzido, compreendido? Eu sei de muita gente que faz, e que já me falou, fazem viagens astral. Viagem astral, né? Essa viagem astral é exatamente a comprovação de que existe uma força, uma terceira força, tirando aquela energia que está materializada, morre, e enquanto limpa o corpo, a jaula, e ele faz aquela viagem, ou sonha, etc. Então tem sonho, o sujeito sonhou que vai jogar no bicho, e joga e ganha. E o outro sonha que vai jogar no bicho, e joga e perde. Aí vai de acordo com o merecimento de cada um, porque o protetor, aí é que entra o sistema prisional. Não é isso, Oswaldo? Não sei se você está claro, mas estamos... Tem uma pergunta para fazer. Então, possa fazer logo, senão nós alimentamos o próximo vídeo com essas perguntas. Mas eu acho que ainda cabe. Olha só, o dia elétrico, a noite magnética. Muita gente trabalha à noite e tem que dormir de dia. Quem dorme de dia, a jaula fica bem limpa ou fica mais ou menos limpa? Como é que se dá esse processo? Com toda certeza não fica bem limpa, porque o trabalho da limpeza é o tal ciclo circadiano que já foi visto pela parte científica. Não sei se vai dar tempo da gente responder isso aqui agora, mas esse é justificativo. É a produção dos hormônios melatonina e serotonina. Eu preferia nós deixarmos este assunto, doutor Carlos, esta pergunta já para a próxima semana, o próximo vídeo, e entrarmos em outras perguntas também que a gente vai coletar aqui e verificar com as pessoas as diversas situações. A mecânica, se ficou bem entendido, espero que tenha ficado bastante claro para as pessoas, a mecânica é essa. Há esta dissociação, há provas e comprovações de que isso acontece a si mesmo. Era chamado de espírito, hoje é chamado de raciocínio, que está materializado, e aí é que nós vamos juntar as questões. O que é um espírito juriscondensado? É o sistema prisional que nos mantém nesta prisão. A matéria é a prisão, o corpo é a jaula. Até a próxima semana com estas perguntas e muitas outras que muita gente vai inclusive fazer, mas nós vamos antecipar, porque nós estamos gravando hoje e vamos ver os comentários no futuro. Depois, se for o caso, faz mais um vídeo complementando as questões que forem levantadas nos comentários. Ok? Obrigado pela sua atenção. Se inscreva no nosso canal. Se você gostou, dê um like. Leia o livro Universos de Encanto. Salve!